A Bíblia é mais do que apenas um livro. É uma tapeçaria da história humana, intervenção divina e sabedoria temporal que moldou civilizações e tocou inúmeras vidas ao longo dos milênios. Hoje embarcamos em uma jornada extraordinária através de suas páginas, explorando a grande narrativa que se desenrola de Gênesis a Apocalipse. Isso não é meramente uma recitação de fatos e números, mas uma exploração sincera da maior história já contada. Imagine, se puder, abrir um tomo antigo, suas páginas desgastadas pelo tempo, mas repletas de vida. À medida que viramos cada página, testemunharemos o amanhecer da criação, caminharemos ao lado de patriarcas e profetas, sentiremos a angústia do exílio e a alegria da redenção, e, finalmente, encontraremos o poder transformador do amor encarnado. Esta é uma história de começos e fins, de queda e redenção, de pessoas comuns chamadas a propósitos extraordinários. Mas por que entender essa história é tão crucial? Em um mundo que muitas vezes parece fragmentado e caótico, a Bíblia oferece uma narrativa coesa que nos ajuda a entender nosso lugar no grande esquema das coisas. Ela fornece respostas para as perguntas mais profundas da vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde estamos indo? Mais do que isso, oferece esperança, uma esperança que transcende nossas circunstâncias e nos conecta a algo maior do que nós mesmos. À medida que mergulhamos nessa narrativa, veremos como cada parte se conecta ao todo, como profecias proferidas com séculos de diferença encontram seu cumprimento, e como eventos aparentemente insignificantes repercutem através do tempo para moldar o curso da história. Encontraremos histórias de triunfo e tragédia, de fé testada e renovada, de promessas divinas cumpridas contra todas as probabilidades. Esta jornada não é apenas sobre entender a história antiga ou a doutrina religiosa. É sobre descobrir uma história que tem o poder de mudar vidas, talvez até a sua própria. À medida que exploramos a narrativa abrangente da Bíblia, você pode encontrar ecos de suas próprias lutas e vitórias, suas próprias perguntas e revelações. Então vamos deixar de lado nossas preconcepções e abrir nossos corações e mentes. Quer você seja um estudioso experiente das Escrituras ou alguém explorando essas histórias pela primeira vez, sempre há algo novo a descobrir, sempre uma nova perspectiva a ganhar. Vamos entrar nessa história juntos, prontos para sermos movidos, desafiados e inspirados pela maior história já contada. A história da busca incansável de um Criador amoroso por um relacionamento com sua criação. Você está pronto? Respire fundo e vamos começar nossa jornada através das páginas da Bíblia, desde o início. No princípio, havia Deus. Esta declaração simples, mas profunda, forma a base de nossa jornada através da narrativa da Bíblia. Antes do próprio tempo, antes do primeiro vislumbre de luz estelar perfurar a escuridão, Deus existia em perfeita unidade e completude. É um conceito que estica os limites de nossa imaginação, um ser sem começo nem fim, autoexistente e todo-poderoso. Imagine, se puder, a vasta extensão do nada, uma tela de possibilidade infinita. Então, com palavras de poder inimaginável, Deus falou: haja luz. E naquele momento, o universo explodiu em existência. Estrelas se acenderam, galáxias se formaram, e o ritmo da criação começou sua dança eterna. Cada dia da criação se desenrolou com propósito e arte divinos, culminando na formação da Terra, uma joia de vida na vastidão cósmica. Mas a coroa da criação de Deus ainda estava por vir. No sexto dia, com cuidado terno e inspiração divina, Deus formou a humanidade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele declarou. E assim, do pó da terra e do sopro de Deus, Adão veio a existir. Você consegue imaginar esse momento? O primeiro ser humano tomando seu primeiro fôlego, abrindo os olhos para um mundo de maravilhas e possibilidades. E do lado de Adão, Eva foi criada, uma parceira, um complemento, a conclusão da criação da humanidade. Naqueles primeiros dias, Adão e Eva caminhavam em perfeita harmonia com seu Criador. O Jardim do Éden era um paraíso além dos nossos sonhos mais selvagens, um lugar onde a divisão entre os reinos físico e espiritual era tênue como papel. Imagine a alegria, a paz, o puro maravilhamento da existência em um mundo intocado pelo pecado e pela morte. Mas essa existência idílica não duraria. A serpente, astuta e enganadora, plantou sementes de dúvida na mente de Eva. Foi isso mesmo que Deus disse. Com essas palavras, a primeira tentação entrou no mundo. Eva comeu o fruto proibido, compartilhou com Adão e, num instante, tudo mudou. A harmonia foi quebrada,
a inocência foi perdida e a humanidade se viu afastada de seu Criador. As consequências dessa queda repercutiram através da criação. Adão e Eva foram banidos do Éden, forçados a enfrentar um mundo agora manchado pelo pecado e pela morte. O trabalho se tornou árduo, o parto doloroso e o espectro da mortalidade pairava sobre toda a vida. Mas mesmo neste momento sombrio, um vislumbre de esperança apareceu. Deus prometeu que um dia, um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, o primeiro sussurro de um redentor vindouro. À medida que os filhos de Adão e Eva se multiplicavam e se espalhavam pela terra, os efeitos do pecado tornaram-se cada vez mais evidentes. Caim, em um acesso de ciúme e raiva, tirou a vida de seu irmão Abel, o primeiro assassinato na história humana. Com cada geração que passava, a humanidade se afastava mais de seu Criador, mergulhando em uma depravação cada vez mais profunda. No entanto, mesmo nessa escuridão crescente, havia aqueles que andavam com Deus. Enoque, um homem de fé, era tão próximo de Deus que foi levado diretamente ao céu sem experimentar a morte. Noé, em um mundo consumido pela maldade, encontrou favor aos olhos de Deus e se tornou o instrumento da preservação da humanidade através do grande dilúvio. O próprio dilúvio é um testemunho tanto do julgamento quanto da misericórdia de Deus. À medida que as águas subiam, cobrindo até as montanhas mais altas, parecia que toda esperança estava perdida. Mas Noé e sua família, seguros na arca, carregavam consigo a promessa de um novo começo. Quando as águas recuaram e Noé pisou em terra seca, Deus fez uma aliança com ele, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris, um belo arco de cores no céu, tornou-se o sinal dessa aliança, um lembrete da fidelidade e misericórdia de Deus. À medida que os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam pela terra mais uma vez, a humanidade novamente se afastou de Deus. A Torre de Babel é um monumento ao orgulho e à rebelião humana, uma tentativa de alcançar os céus através de nossos próprios esforços. A resposta de Deus, confundindo suas línguas e espalhando-os pela terra, pode parecer severa, mas foi na verdade um ato de misericórdia, impedindo a humanidade de se unir em uma rebelião ainda maior contra seu Criador. Através desses primeiros capítulos da história humana, vemos um padrão emergir, a tendência da humanidade de se afastar de Deus e o compromisso inabalável de Deus de perseguir e redimir sua criação. É um padrão que se repetirá ao longo da narrativa bíblica, culminando no maior ato de amor que o universo já viu. Mas essa parte da história ainda está por vir. Por enquanto, ao fecharmos este capítulo de começos, estamos à beira de uma nova era, a era dos patriarcas, onde Deus começará a revelar seu plano de redenção através de um homem e seus descendentes. Quando a poeira assentou da confusão em Babel, o plano redentor de Deus começou a tomar forma através da vida de um homem, Abrão. Imagine um próspero cidadão de Ur, confortável em sua vida, de repente ouvindo a voz de Deus chamando para deixar tudo para trás e viajar para uma terra desconhecida. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, ordenou Deus. E com essas palavras, a aventura da fé começou. A jornada de Abrão não foi apenas geográfica, foi espiritual. Cada passo longe de Ur foi um passo de fé, cada milha percorrida um testemunho de sua confiança na promessa de Deus. Você consegue imaginar a mistura de excitação e apreensão que ele deve ter sentido? Deus havia prometido fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer seu nome. No entanto, lá estava ele, já avançado em anos, sem filhos para continuar seu legado. Anos se passaram e ainda assim, Abrão e sua esposa Sarai permaneciam sem filhos. Foi nesse momento de dúvida que Deus apareceu a Abrão em uma visão, reafirmando sua promessa. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, disse Deus. Assim será a sua descendência. Naquele momento, sob um céu estrelado, Abrão acreditou, e isso lhe foi creditado como justiça. Mas o caminho da fé raramente é suave. Em um momento de fraqueza, Abrão e Sarai tomaram as rédeas da situação, resultando no nascimento de Ismael através da serva de Sarai, Agar. No entanto, o plano de Deus permaneceu inalterado. Em uma demonstração poderosa de sua aliança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitos, e o de Sarai para Sara. E fiel à sua palavra, Sara concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa, quando Abraão tinha 100 anos. A história de Abraão atinge seu clímax em um momento de supremo teste. Deus ordenou que Abraão sacrificasse Isaque, seu amado filho, o
próprio filho através de quem as promessas de Deus seriam cumpridas. Você consegue sentir a angústia no coração de Abraão enquanto ele viajava para o Monte Moriá? O peso de cada passo, a dor de cada momento enquanto preparava o altar? No entanto, a fé de Abraão não vacilou. No último momento, Deus interveio, providenciando um carneiro como substituto. A disposição de Abraão de sacrificar seu filho prenunciou o próprio sacrifício de Deus de seu filho pelos pecados do mundo. A tocha da fé passou para Isaque, que como seu pai enfrentou provações e triunfos. Seu casamento com Rebeca foi um belo testemunho da orientação de Deus. No entanto, eles também enfrentaram a dor da infertilidade, até que Deus respondeu às suas orações com filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A história de Jacó é uma de transformação. Um enganador que roubou o direito de primogenitura de seu irmão, Jacó se viu fugindo, sozinho e com medo. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ele encontrou Deus em um sonho, vendo anjos subindo e descendo em uma escada para o céu. Deus reafirmou sua aliança, prometendo estar com Jacó e trazê-lo de volta à terra. Anos depois, na véspera da reconciliação com seu irmão, Jacó lutou com Deus durante a noite. Quando o amanhecer chegou, Jacó, agora mancando da luta, recebeu um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus. Este momento marca um ponto de virada não apenas na vida de Jacó, mas na história do povo de Deus. A nação de Israel seria nomeada em homenagem a este homem transformado, carregando consigo o legado de luta e bênção, de fraqueza humana e força divina. Os 12 filhos de Jacó se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Mas foi através de José, o filho favorito de Jacó, que o cuidado providencial de Deus por seu povo seria mais claramente visto. Vendido como escravo por seus irmãos ciumentos, José ascendeu das profundezas de uma prisão egípcia para se tornar o segundo no comando da nação mais poderosa da terra. Sua história é um poderoso lembrete de que Deus pode usar até mesmo nossa dor e injustiça mais profundas para seu propósito maior. Através da posição de José no Egito, Deus preservou seu povo durante uma severa fome. Jacó e toda a sua família se mudaram para o Egito, encontrando segurança e prosperidade na terra de Gósen. Enquanto Jacó abençoava seus filhos em seu leito de morte, ele profetizou sobre o futuro de suas tribos, incluindo uma poderosa promessa sobre Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence e a obediência das nações seja dele. Esta promessa enigmática apontava para um rei vindouro, um fio de esperança tecido no tecido do futuro de Israel. Ao fecharmos este capítulo dos patriarcas, vemos como Deus trabalhou através de pessoas imperfeitas para realizar sua vontade perfeita. A fé de Abraão, a obediência de Isaque, a transformação de Jacó e a perseverança de José desempenharam papéis cruciais no estabelecimento da nação, através da qual Deus abençoaria todos os povos da terra. Suas histórias nos lembram que os planos de Deus muitas vezes se desenrolam de maneiras inesperadas, que Ele pode usar nossas fraquezas, assim como nossas forças, e que a fé não se trata de desempenho perfeito, mas de confiança em um Deus perfeito. O palco está agora montado para o próximo grande ato no drama redentor de Deus. A família de Jacó cresceu e se tornou um povo numeroso, mas eles não são mais hóspedes bem-vindos no Egito. Dias sombrios de escravidão e opressão estão por vir, mas também uma das maiores demonstrações do poder e da libertação de Deus em toda a história. O êxodo está prestes a começar. A história do êxodo começa na escuridão. Os descendentes de Jacó, outrora hóspedes honrados no Egito, agora se encontram escravizados, suas vidas amarguradas com trabalho árduo. Mas mesmo nessa escuridão, um lampejo de esperança permanece. Deus não esqueceu seu povo, nem suas promessas. Entra Moisés, uma criança nascida sob a sombra do decreto de morte do faraó, milagrosamente preservada e criada no próprio palácio do opressor de seu povo. Você pode imaginar a mistura de emoções quando Moisés, agora adulto, testemunha o sofrimento de seus compatriotas. Seu ato impulsivo de matar um capataz egípcio o obriga a fugir para o deserto, onde passa 40 anos como pastor, longe dos clamores de seu povo. Mas Deus estava preparando Moisés para um propósito maior. Imagine a cena na sarça ardente. Um dia comum se torna extraordinário quando Deus fala do meio das chamas que não consomem. De fato, tenho visto a miséria do meu povo no Egito, declara Deus. Agora vá, estou enviando você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas.
Apesar de sua relutância inicial, Moisés aceita essa missão divina, retornando ao Egito com a promessa da presença e do poder de Deus. O que se segue é um confronto cósmico entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Cada praga atinge o coração da religião egípcia, demonstrando a supremacia do Senhor sobre todos os aspectos da criação. O Nilo se transformando em sangue, enxames de rãs e gafanhotos, escuridão cobrindo a terra. Cada julgamento revela a impotência das divindades egípcias e o poder incomparável do verdadeiro Deus. A praga final, a morte dos primogênitos, é tanto julgamento quanto salvação. Quando o anjo da morte passa sobre as casas marcadas com o sangue do Cordeiro, vemos uma poderosa imagem de expiação substitutiva. A Páscoa se torna um momento definidor para Israel, uma lembrança anual da libertação de Deus e do custo da liberdade. Imagine a mistura de terror e exaltação enquanto os israelitas fogem do Egito, com o exército do faraó em perseguição. O impossível se torna possível quando o Mar Vermelho se abre, proporcionando um caminho de escape. Quando as águas desabam sobre os carros egípcios, Israel testemunha em primeira mão o braço poderoso de seu Deus. Seu cântico de vitória na margem distante ecoa através da história. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele se tornou minha salvação. Mas a liberdade traz seus próprios desafios. À medida que a euforia inicial se dissipa, as duras realidades da vida no deserto se instalam. Sede, fome e a constante ameaça de tribos hostis testam a fé desse povo recém-libertado. Vez após vez, eles reclamam contra Moisés e contra Deus, esquecendo os milagres que testemunharam. No entanto, Deus provê água de uma rocha, maná do céu, codornizes à noite. Cada provisão não é apenas sobre sustento físico, mas para ensinar Israel a confiar em seu provedor divino. A jornada atinge seu clímax no Monte Sinai. Imagine a admiração enquanto a montanha treme, coberta de fumaça, a voz de Deus trovejando do seu pico. Aqui Deus estabelece sua aliança com Israel, dando-lhes os 10 mandamentos e a lei. Isso não é mera imposição de regras, é um convite ao relacionamento. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, é o coração da aliança. A entrega da lei revela tanto a santidade de Deus quanto o seu desejo de que seu povo reflita essa santidade. As instruções detalhadas para o tabernáculo, um santuário portátil, demonstram o desejo de Deus de habitar entre seu povo. Cada aspecto do tabernáculo, desde suas dimensões até seus móveis, aponta para o caráter de Deus e a necessidade de expiação para se aproximar dele. No entanto, mesmo enquanto Moisés recebe essas instruções divinas, o povo abaixo cai na idolatria, criando um bezerro de ouro para adorar. Este episódio doloroso revela as profundezas da inconstância humana e as alturas da misericórdia divina. Moisés intercede pelo povo e Deus, em sua graça, renova a aliança. O restante da jornada é marcado por um ciclo de rebelião, julgamento e restauração. O trágico relato dos 12 espiões, onde apenas Josué e Caleb confiam na promessa de Deus de lhes dar a terra, resulta em 40 anos de peregrinação no deserto. Uma geração inteira passa, aprendendo as duras lições de fé e obediência. Através de tudo isso, Moisés lidera com uma mistura única de força e humildade. Seu relacionamento íntimo com Deus, falando com ele face a face, como quem fala com um amigo, o distingue. No entanto, até mesmo Moisés não é perfeito, e seu momento de desobediência lhe custa a entrada na terra prometida. Quando o livro de Deuteronômio se abre, encontramos Moisés proferindo seus discursos finais a uma nova geração de israelitas prestes a entrar na terra prometida. Suas palavras são tanto um relato de sua história, quanto um desafio para seu futuro. Escolham a vida, ele os exorta, instando-os a permanecerem fiéis ao Deus que os trouxe até aqui. A história do Êxodo é mais do que apenas um relato histórico do antigo Israel. É um paradigma do trabalho redentor de Deus, libertando seu povo da escravidão, formando-os em uma nação e conduzindo-os a uma herança prometida. É uma história de fidelidade divina diante da infidelidade humana, de graça triunfando sobre o julgamento. Ao fecharmos este capítulo, vemos Israel à beira de uma nova era. As peregrinações no deserto estão atrás deles, a terra prometida está à frente. Mas os maiores desafios e as maiores vitórias ainda estão por vir. A conquista de Canaã aguarda, um novo capítulo na história contínua de redenção de Deus. Quando as águas do Rio Jordão se abrem, ecoando o milagre da travessia do Mar Vermelho, um novo capítulo na história de Israel começa. Josué, sucessor de Moisés, lidera o povo para a terra prometida.
Você pode imaginar a mistura de excitação e apreensão enquanto eles pisam no solo com o qual sonharam por tanto tempo? A conquista de Canaã se desenrola em uma série de eventos dramáticos. As muralhas de Jericó desabam, não pela força militar, mas pela fé e obediência ao plano de batalha incomum de Deus. 7 dias de marcha, 7 sacerdotes com 7 trombetas, e no 7º dia um grande grito, e a fortaleza impenetrável cai. É um poderoso lembrete de que quando nos alinhamos com a vontade de Deus, até os obstáculos mais impossíveis podem ser superados. Mas a conquista não está isenta de contratempos. A derrota em Ai, devido ao pecado de Acã, ensina a Israel uma dura lição sobre as consequências da desobediência e a importância da santidade no povo de Deus. A liderança inabalável e a fé de Josué brilham através desses desafios, culminando no momento dramático em que ele ordena que o sol pare durante a batalha, e ele obedece. À medida que a terra é dividida entre as tribos, vemos o cumprimento das antigas promessas de Deus a Abraão. O povo de fato se tornou numeroso e agora possui a terra prometida a seus antepassados. Mas possuir é uma coisa, a administração fiel é outra. O discurso final de Josué ecoa as palavras de Moisés: "Escolham hoje a quem vocês irão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor." Com a morte de Josué, entramos no turbulento período dos juízes. Esta era caracterizada por um padrão cíclico. Israel cai em pecado e idolatria. Deus permite que nações inimigas os oprimam. O povo clama a Deus, e ele levanta um juiz para libertá-los. É uma ilustração sóbria da tendência humana de esquecer Deus em tempos de prosperidade e só se voltar para ele em desespero. Os próprios juízes são um grupo diversificado e muitas vezes falho de líderes. Há Débora, a profetisa que lidera Israel à vitória quando os homens falham. Gideão, o guerreiro relutante que derrota um vasto exército com apenas 300 homens e alguns potes de barro. Jefté, cujo voto precipitado leva a uma tragédia pessoal. E talvez mais famoso, Sansão, cuja grande força é igualada apenas por suas grandes fraquezas. A história de cada juiz oferece insights únicos sobre as maneiras de Deus trabalhar através de instrumentos humanos. A história de Gideão nos lembra que Deus muitas vezes escolhe os improváveis e os fracos para realizar seus propósitos. A liderança de Débora desafia nossas preconcepções sobre os papéis de gênero no plano de Deus. A vida de Sansão é um aviso claro sobre os perigos das paixões descontroladas e as consequências de desperdiçar os dons de Deus. Ao longo deste período, vemos a tensão entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano se desenrolar. O refrão, "Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos", sublinha o caos que surge quando as pessoas rejeitam a autoridade de Deus e seguem seus próprios desejos. No entanto, mesmo nos momentos mais sômbrios, brilham lampejos de fé. O livro de Ruth, ambientado durante este período, oferece um belo contraponto ao declínio espiritual geral. A lealdade de Ruth à sua sogra Noemi e sua fé no Deus de Israel contrastam fortemente com o egoísmo e a idolatria prevalentes na terra. Sua história não só fornece um exemplo tocante de fé e bondade, mas também desempenha um papel crucial na linhagem de Davi e, em última análise, de Jesus. À medida que nos aproximamos do fim do período dos juízes, encontramos Samuel, profeta, sacerdote e o último dos juízes. Criado no tabernáculo sob os cuidados de Eli, Samuel se torna uma ponte entre a era dos juízes e a monarquia que está por vir. Sua vida é marcada por integridade e um caminhar próximo com Deus, proporcionando liderança espiritual durante um tempo de transição nacional. A demanda do povo por um rei, como todas as outras nações, marca um momento crucial na história de Israel. Embora Deus sempre tivesse a intenção de que Israel tivesse um rei eventualmente, o momento e a motivação de seu pedido revelam uma falta de confiança na liderança de Deus. No entanto, Deus instrui Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Ao fecharmos este capítulo da história de Israel, vemos uma nação à beira de uma mudança significativa. O caos relativo do período dos juízes está dando lugar a uma forma de governo mais estruturada. Mas será que um rei humano resolverá os problemas espirituais mais profundos de Israel? Pode algum governante terreno realmente guiar o povo de Deus no caminho que eles devem seguir? O palco está montado para a Era dos Reis, um tempo de grandes triunfos e fracassos trágicos, de avivamento espiritual e apostasia devastadora.
Ao virarmos a página para este novo capítulo, somos lembrados de que, através de todas as reviravoltas da história humana, Deus permanece fiel às suas promessas e continua a realizar seu plano de redenção. Ao fazermos uma pausa neste momento crucial da jornada de Israel, quero aproveitar para agradecer a você, caro leitor, por nos acompanhar até aqui. Sua presença e atenção enquanto viajamos no tempo, desde os começos cósmicos até o limiar da monarquia de Israel, tornaram esta jornada verdadeiramente especial. Vejo você aí, olhos brilhando com o maravilhamento dessas histórias antigas, coração talvez tocado pelos triunfos e tragédias que testemunhamos juntos. Seu compromisso em entender esta grande narrativa é tanto admirável quanto profundamente apreciado. Mas nossa jornada está longe de terminar. O melhor, como dizem, ainda está por vir. As histórias de reis e profetas, de exílio e retorno, e, em última análise, de uma promessa cumprida de maneiras que ninguém poderia ter imaginado, nos aguardam. Cada capítulo à frente é rico em drama, insight e verdades atemporais que continuam a moldar nosso mundo hoje. Então eu convido você, não, eu imploro a você, a ficar conosco. Vamos continuar esta aventura juntos, de mãos dadas, coração a coração. Há montanhas ainda a escalar, vales a atravessar e revelações a descobrir. Sua perspectiva, suas perguntas, sua própria presença enriquecem esta jornada de maneiras que você talvez nem perceba. Ao virarmos a página para a Era dos Reis, lembre-se, em cada reviravolta da história, em cada triunfo e fracasso que encontraremos, não estamos apenas lendo história. Estamos explorando o próprio tecido da natureza humana, os mistérios do amor divino e talvez até descobrindo algo profundo sobre nós mesmos. Então continuaremos? O próximo capítulo aguarda, cheio de promessas e surpresas. Seu lugar nesta grande aventura está reservado, e eu, por minha vez, estou empolgado por tê-lo ao meu lado nesta jornada. Vamos entrar juntos na Era dos Reis e ver para onde essa maravilhosa história nos levará a seguir. Ao abrirmos o capítulo sobre a monarquia unida de Israel, encontramos uma nação em transição. O clamor do povo por um rei, como todas as outras nações, foi respondido na figura alta e bonita de Saul, filho de Quis. Você consegue imaginar a cena quando Samuel unge em particular? O óleo escorrendo por sua cabeça, um símbolo da pesada responsabilidade prestes a repousar sobre seus ombros? O reinado de Saul começa com promessa. Sua humildade é evidente quando ele se esconde entre a bagagem quando deve ser apresentado ao povo. Sua destreza militar brilha quando ele derrota decisivamente os amonitas, unindo as tribos sob sua liderança. Por um momento, parece que Israel encontrou o líder que tanto ansiava. Mas a história de Saul é uma tragédia de potencial não realizado. Sua impaciência em esperar por Samuel o leva a ultrapassar seus limites e oferecer um sacrifício ele mesmo. Seu voto precipitado quase custa a vida de seu filho Jonatas. Sua desobediência no caso dos amalequitas revela um coração mais preocupado com aparências do que com verdadeira obediência a Deus. À medida que o reinado de Saul avança, vemos um homem cada vez mais consumido por ciúmes, paranoia e rebelião contra a vontade de Deus. Entra Davi, o filho mais novo de Jessé, um jovem pastor com um coração segundo de Deus. Imagine a surpresa quando Samuel, dirigido por Deus, unge esse jovem ruivo como futuro rei de Israel. A derrota de Golias por Davi cativa a imaginação da nação e lhe garante um lugar na corte de Saul, mas também semeia as sementes do ciúme de Saul, levando a anos de fuga de Davi para salvar sua vida. Os anos de Davi como fugitivo o moldam profundamente. Muitos dos salmos surgem desse período, dando voz a seus medos, sua fé e sua confiança inabalável na proteção de Deus. Apesar de múltiplas oportunidades para tirar a vida de Saul, Davi se recusa, honrando o ungido do Senhor e deixando a vingança nas mãos de Deus. Após a trágica morte de Saul, Davi se torna rei, primeiro sobre Judá e depois sobre todo Israel. Seu reinado marca a era dourada da monarquia de Israel. Ele conquista Jerusalém, fazendo dela sua capital e trazendo a Arca da Aliança para a cidade. Sob sua liderança, as fronteiras de Israel se expandem ao seu maior alcance. O desejo de Davi de construir um templo para Deus, embora não realizado em sua vida, mostra seu profundo amor pelo Senhor. Mas Davi não está sem suas falhas. Seu adultério com Batseba e o assassinato do marido dela, Urias, revelam as profundezas às quais até mesmo um homem segundo o coração de Deus pode cair. As consequências desse pecado reverberam por sua família e pela nação.
No entanto, no arrependimento de Davi, capturado de forma tão pungente no Salmo 51, vemos a beleza do perdão e da restauração de Deus. À medida que a vida de Davi chega ao fim, ele garante que seu filho Salomão o suceda. O reinado de Salomão começa com grande sabedoria e prosperidade. Sua oração por sabedoria agrada a Deus, que lhe concede não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. A construção do templo, um projeto de 7 anos, marca o auge da vida religiosa de Israel. A dedicação do templo é um momento de glória transcendente, quando a presença de Deus enche a casa em uma nuvem de glória. A sabedoria de Salomão se torna lendária, atraindo visitantes de longe, incluindo a rainha de Sabá. Seus provérbios e cânticos, muitos preservados nas Escrituras, continuam a oferecer insights atemporais sobre a vida e a piedade. No entanto, mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, não está imune à tolice. Suas esposas estrangeiras desviam seu coração da devoção exclusiva a Deus. O reino que atingiu seu auge sob seu governo começa a mostrar rachaduras que logo o dividirão. Ao fecharmos este capítulo sobre a monarquia unida, ficamos com um gosto agridoce. Vimos as alturas às quais o povo de Deus pode subir quando o seguem de todo o coração. Testemunhamos o incrível potencial da liderança humana quando alinhada com o propósito divino. Mas também vimos as trágicas consequências de se afastar de Deus, mesmo que ligeiramente. As histórias de Saul, Davi e Salomão nos lembram que nenhum líder humano é perfeito. Cada um tinha suas forças e suas falhas fatais. Suas vidas nos convidam a examinar nossos próprios corações, a considerar onde podemos estar resistindo à vontade de Deus ou permitindo que a concessão se infiltre. Enquanto estamos à beira da divisão do reino, somos lembrados de que os propósitos de Deus não são frustrados pelo fracasso humano. Mesmo quando nuvens de tempestade se formam no horizonte, a promessa de um Messias vindouro, um rei perfeito da linhagem de Davi, permanece. O melhor ainda está por vir, mas o caminho para chegar lá será repleto de desafios. Você continuará conosco nesta jornada? O reino dividido aguarda, com seu desfile de reis justos e ímpios, e as vozes trovejantes dos profetas chamando o povo de volta ao seu Deus. Há lições ainda a aprender, verdades a descobrir e um plano divino ainda se desenrolando. Vamos entrar juntos no próximo capítulo, observando com admiração enquanto Deus realiza seus propósitos, mesmo através dos tempos tumultuados que virão. Ao fazermos uma pausa neste ponto crucial de nossa jornada pela grande narrativa da Bíblia, lembro-me de como é especial compartilhar essa experiência com você. Seu engajamento e curiosidade têm sido uma fonte constante de inspiração enquanto exploramos essas histórias atemporais juntos. Sabe, assim como os israelitas marcavam momentos significativos em sua jornada com pedras de lembrança, gostaria de convidá-lo a marcar este momento em nossa aventura compartilhada. Como você pergunta? Inscrevendo-se em nosso canal. Pense nisso como colocar sua própria pedra de lembrança, um pequeno ato que diz: eu estive aqui, faço parte desta jornada e quero ver onde ela leva. Não se trata apenas de números ou notificações. Trata-se de construir uma comunidade de companheiros de viagem, todos ansiosos para descobrir a sabedoria e a maravilha nessas histórias antigas. Ao se inscrever, você garante que não perderá um único passo de nossa exploração contínua. Do reino dividido ao exílio, dos profetas ao tão esperado Messias, há muito mais a descobrir juntos. Então, se você encontrou valor em nossa jornada até agora, se essas histórias tocaram seu coração ou despertaram sua curiosidade, considere apertar o botão de inscrição. É um gesto simples, mas significa o mundo para nós e nos ajuda a continuar criando conteúdo que mergulha na riqueza das Escrituras. Lembre-se, toda grande jornada é melhor quando compartilhada. Vamos continuar esta aventura juntos, apoiando-nos uns aos outros enquanto descobrimos os tesouros escondidos na Palavra de Deus. Você está pronto para o que vem a seguir? O botão de inscrição aguarda, um pequeno clique que abre a porta para muito mais. Vamos prosseguir juntos? À medida que a cortina se levanta sobre o reino dividido, nos encontramos testemunhando uma nação despedaçada. A era dourada de Salomão desapareceu, deixando para trás um legado de opulência, sabedoria e, em última análise, desunião. Você consegue sentir a tensão no ar enquanto Roboão, filho de Salomão, enfrenta o pedido do povo por impostos mais leves? Em um momento de arrogância juvenil, Roboão rejeita o conselho dos anciãos, optando pelo conselho severo de seus pares. Meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões.
declara ele. Com essas palavras, a frágil unidade de Israel se desfaz. 10 tribos no norte se separam, formando o reino de Israel sob a liderança de Jeroboão, enquanto Judá e Benjamim permanecem leais à linhagem de Davi no sul. Este cisma prepara o palco para um período de drama político e espiritual complexo. No norte, Jeroboão, temendo que as peregrinações religiosas a Jerusalém possam reacender a lealdade à dinastia de Davi, estabelece centros de adoração alternativos em Dan e Betel. Bezerros de ouro, estranhamente reminiscentes do desastre do Êxodo, tornam-se os pontos focais de uma adoração sincrética que atormentará Israel ao longo de sua história. O reino do norte de Israel torna-se um desfile de dinastias, cada uma frequentemente mais corrupta que a anterior. Nomes como Onri, Acabe e Jezabel tornam-se sinônimos de maldade e idolatria. No entanto, mesmo nesta escuridão espiritual, a luz de Deus brilha. Entra Elias, o profeta ardente, cuja confrontação com os profetas de Baal no Monte Carmelo é um dos confrontos mais dramáticos da história bíblica. Você consegue imaginar a cena? O único profeta de Yahweh contra 450 profetas de Baal, o sacrifício preparado, o desafio lançado, o Deus que responder com fogo, ele é Deus. O ministério de Elias e o de seu sucessor Eliseu nos lembram que Deus nunca se deixa sem testemunha. Seus milagres, desde a ressurreição dos mortos até a multiplicação de alimentos, prefiguram o ministério de Jesus e servem como faróis de esperança em uma terra que desliza para o paganismo. Enquanto isso, no reino do sul de Judá, o quadro é um pouco mais brilhante, embora longe de ser perfeito. Os descendentes de Davi continuam a governar, alguns andando nos caminhos de seu antecessor, outros se desviando muito do caminho de Deus. Reis como Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias se destacam como pontos brilhantes, implementando reformas e chamando o povo de volta à fidelidade ao pacto. Mas mesmo em Judá, a atração da idolatria é forte. Os reinados de reis como Acaz e Manassés mergulham a nação na escuridão espiritual, com práticas pagãs infiltrando-se até mesmo nos recintos do templo. É durante esses tempos tumultuados que Deus levanta algumas de suas vozes proféticas mais poderosas. Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Miqueias, esses e outros profetas proclamam as mensagens de julgamento e esperança de Deus. Suas palavras atingem o coração da infidelidade ao pacto de Israel e Judá, chamando o povo ao arrependimento e alertando sobre a desgraça iminente se não retornarem ao Senhor. No entanto, entrelaçadas com esses severos avisos estão algumas das mais belas promessas de restauração e redenção de toda a Escritura. A visão de Isaías de um servo sofredor que carregará os pecados de muitos, a promessa de Jeremias de um novo pacto escrito no coração, a comovente representação de Oséias do amor implacável de Deus por seu povo rebelde. Essas profecias não apenas abordaram seu contexto imediato, mas também apontaram para uma esperança futura, um Messias vindouro que cumpriria todas as promessas de Deus. Ao assistirmos à queda do Reino do Norte para a Síria em 722 a.C., seu povo disperso e perdido para a história, somos lembrados das severas consequências da rebelião persistente contra Deus. O Reino do Sul, não aprendendo nada com o destino de seu vizinho do Norte, continua seu declínio espiritual. Apesar das reformas de reis piedosos como Ezequias e Josias, os corações do povo permanecem distantes de Deus. Finalmente, em 586 a.N., o impensável acontece. Jerusalém cai nas mãos dos babilônios. O templo, símbolo da presença de Deus entre seu povo, é destruído. A nata da sociedade judaica é levada em correntes para a Babilônia. Ao assistirmos a fumaça subir das ruínas de Jerusalém, podemos ser tentados a pensar que este é o fim da história. Deus abandonou seu povo, suas promessas falharam. Mas mesmo nesta hora mais sombria, a esperança brilha. Jeremias, o profeta chorão, compra um campo como um sinal de que um dia o povo retornará. Ezequiel, entre os exilados na Babilônia, vê visões da glória de Deus e de uma futura restauração. Daniel, servindo nas cortes de reis estrangeiros, permanece fiel e recebe visões apocalípticas do triunfo final de Deus. Ao fecharmos este capítulo do Reino Dividido, ficamos com um profundo senso da capacidade humana tanto para a fidelidade quanto para a rebelião. Vimos as consequências de nos afastarmos de Deus, mas também testemunhamos sua fidelidade inabalável às suas promessas de pacto. O palco está agora montado para um novo capítulo, o exílio e o retorno, onde Deus trabalhará de maneiras inesperadas para preservar seu povo e preparar o caminho para a vinda do Messias.
Você se juntará a nós enquanto entramos nesta próxima fase da história. Ainda há maravilhas a serem contempladas, lições a serem aprendidas e um Deus fiel a ser encontrado. A jornada continua e sua presença torna tudo ainda mais significativo. Vamos seguir em frente juntos, ansiosos para ver como Deus trabalhará todas as coisas para o bem, mesmo em meio ao exílio e ao desespero. À medida que a poeira assenta sobre as ruínas de Jerusalém, nos encontramos entrando em um dos períodos mais pungentes e cruciais da história de Israel, o exílio. Você consegue imaginar a angústia do povo enquanto é levado em correntes, olhando para trás para os restos fumegantes de sua amada cidade? O salmista captura seu lamento lindamente. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. No entanto, mesmo nesta hora sombria, a presença de Deus permanece. O profeta Jeremias havia predito que o exílio duraria 70 anos, proporcionando um vislumbre de esperança em meio ao desespero. Em Babilônia, vemos exemplos extraordinários de fidelidade diante da adversidade. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se destacam como faróis de fé inabalável. Sua recusa em se curvar à imagem de ouro, mesmo diante de uma fornalha ardente, nos lembra que a verdadeira fé muitas vezes brilha mais intensamente nos tempos mais sombrios. A libertação milagrosa de Daniel da cova dos leões demonstra o poder de Deus para proteger seus fiéis, mesmo em uma terra estrangeira. Enquanto isso, Ezequiel, entre a primeira leva de exilados, recebe visões poderosas da glória de Deus. Sua visão do vale de ossos secos ganhando vida serve como uma metáfora vívida para a futura restauração de Israel. É um lembrete poderoso de que Deus pode soprar vida até nas situações mais desesperadoras. Com o passar dos anos, vemos uma transformação profunda ocorrendo dentro da comunidade exilada. A perda do templo força uma reavaliação de sua fé. Sinagogas surgem como centros de adoração e aprendizado. As escrituras são coletadas, estudadas e valorizadas como nunca antes. Este período vê o nascimento do judaísmo como o conhecemos, com ênfase na Torá e sua aplicação à vida cotidiana. Então, assim como Jeremias havia profetizado, após 70 anos ocorre uma mudança dramática no cenário mundial. O Império Persa, sob Ciro o Grande, conquista a Babilônia. Em um evento extraordinário, Ciro emite um decreto, permitindo que os judeus retornem à sua terra natal e reconstruam seu templo. Isaías havia profetizado sobre Ciro pelo nome mais de 150 anos antes, chamando-o de ungido de Deus para este propósito. O retorno à terra acontece em ondas. O primeiro grupo, liderado por Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, foca na reconstrução do templo. Você consegue imaginar as emoções mistas quando a fundação é lançada? A geração mais jovem grita de alegria, enquanto os mais velhos, lembrando do templo de Salomão, choram pela comparação. Os profetas Ageu e Zacarias encorajam o povo a perseverar diante da oposição e da apatia. Suas mensagens nos lembram que o trabalho de Deus muitas vezes requer paciência e renovado compromisso. Uma segunda onda de retornos, liderada por Esdras, o escriba, foca na renovação espiritual. A leitura pública da lei por Esdras marca um momento significativo de rededicação ao pacto. É uma cena poderosa. Imagine o povo de pé por horas, ouvindo atentamente a palavra de Deus, seus corações movidos à obediência. A última onda, sob a liderança de Neemias, vê a reconstrução dos muros de Jerusalém. A história de Neemias é uma aula magistral de liderança, oração e perseverança diante da oposição. A imagem dos trabalhadores construindo com uma mão e segurando uma arma na outra é um lembrete vívido de que o trabalho de Deus muitas vezes enfrenta resistência. À medida que os muros são completados e a cidade é reassentada, há um senso de um novo começo. O povo renova seu pacto com Deus em uma cerimônia solene. No entanto, mesmo neste momento de restauração, vemos as sementes de futuros desafios. A questão do casamento misto e a influência das culturas circundantes continuam a representar ameaças à integridade espiritual de Israel. O livro de Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, nos dá uma janela para a condição espiritual da comunidade pós-exílica. Embora a idolatria ostensiva dos tempos pré-exílicos tenha desaparecido, Malaquias confronta questões de apatia espiritual, sacerdócio corrupto e injustiça social. Sua profecia termina com uma promessa da vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, uma promessa que encontrará seu cumprimento em João Batista. Ao fecharmos este capítulo de exílio e retorno, ficamos com uma mistura de esperança e antecipação.
O povo está de volta à terra, o templo está reconstruído e a lei está sendo ensinada. No entanto, há um senso de que algo ou alguém ainda está por vir. Os profetas falaram de um novo pacto, um servo sofredor, um filho de Davi que estabeleceria um reino eterno. Essas promessas pairam no ar, esperando seu cumprimento. Estamos agora no limiar do que a história chamará de 400 anos de silêncio, o período entre Malaquias e o Novo Testamento. Mas o silêncio de Deus não significa inatividade. Ele está preparando o palco para o maior evento da história humana, a vinda do Messias. Ao fazermos uma pausa aqui, vamos refletir sobre a fidelidade de Deus durante este período tumultuado. Apesar das falhas de Israel, apesar da tragédia do exílio, Deus permaneceu fiel às suas promessas. Ele preservou um remanescente, trouxe-os de volta à terra e renovou seu pacto com eles. É um lembrete poderoso de que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, mesmo pelas falhas humanas ou calamidades históricas. Você está pronto para entrar no próximo capítulo desta grande narrativa? O palco está montado para a chegada do tão esperado Messias. Os fios da profecia, promessa e preparação estão prestes a convergir da maneira mais inesperada e gloriosa. Você se juntará a nós enquanto viramos a página para a era do Novo Testamento? O melhor ainda está por vir, e sua presença nesta jornada torna tudo ainda mais significativo. Vamos avançar juntos, ansiosos para testemunhar o desdobramento do plano redentor de Deus em sua plenitude. Ao entrarmos no período conhecido como os Anos de Silêncio, encontramos um mundo de mudanças profundas e antecipação. Embora nenhuma voz profética fale durante esses 4 séculos, Deus está longe de estar inativo. Ele está meticulosamente preparando o palco para o momento mais crucial da história humana. Imagine o tabuleiro geopolítico mudando dramaticamente durante este tempo. O Império Persa cai para Alexandre o Grande, espalhando a cultura e a língua grega pelo mundo conhecido. Após a morte de Alexandre, seu império se fragmenta, com os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria disputando o controle da Judéia. Sob o domínio ptolomaico, a Judéia experimenta relativa paz. É durante este tempo que as escrituras hebraicas são traduzidas para o grego, a famosa Septuaginta, tornando a palavra de Deus acessível ao mundo de língua grega. Você consegue imaginar os estudiosos em Alexandria, cuidadosamente traduzindo os textos sagrados para a língua franca da época? Mas a paz não dura. O rei Seleucida Antíoco IV Epifânio desencadeia uma onda de helenização, tentando erradicar as práticas religiosas judaicas. O templo é profanado, desencadeando a revolta dos Macabeus. Por um breve e brilhante momento, a Judéia recupera a independência sob o governo dos Hasmoneus. Este período vê o surgimento de diferentes seitas judaicas, fariseus, saduceus, essênios, cada uma com sua própria interpretação de como viver sua fé em um mundo em mudança. As sinagogas tornam-se centros de vida comunitária e aprendizado, enquanto o templo em Jerusalém permanece o coração da adoração judaica. Mas os ventos da mudança sopram novamente. O poder de Roma cresce e, em 63 Pompeu conquista Jerusalém. A Judéia torna-se uma província romana, preparando o cenário para o panorama político da época de Jesus. Entra Herodes, o Grande, um governante brilhante, mas paranoico. Ele embarca em projetos de construção massivos, incluindo a expansão do Segundo Templo para rivalizar em grandeza com o de Salomão. No entanto, seu reinado é marcado por crueldade e suspeita, culminando no infame massacre dos inocentes que encontraremos nos Evangelhos. À medida que nos aproximamos da virada do milênio, há um senso palpável de expectativa no ar. As profecias de Daniel despertaram um fervor messiânico. As pessoas anseiam por libertação pelo prometido filho de Davi que restaurará a fortuna de Israel. Mal sabem eles que, em uma pequena cidade chamada Nazaré, uma jovem chamada Maria está prestes a receber uma visita que mudará tudo. À medida que estamos à beira da era do Novo Testamento, vamos aproveitar um momento para maravilhar-nos com a preparação intricada de Deus. O palco está montado. Uma língua comum para espalhar o Evangelho, estradas romanas para facilitar a viagem e um profundo anseio pelo Messias nos corações do povo de Deus. O silêncio está prestes a ser quebrado da maneira mais espetacular. Você está pronto para conhecer o Verbo feito carne? Para caminhar pelas estradas empoeiradas da Galileia com o Filho de Deus? A jornada à frente promete ser transformadora. Sua companhia nesta jornada tem sido inestimável. Enquanto nos preparamos para entrar nos Evangelhos,
convido você a se aproximar ainda mais. A maior história já contada está prestes a se desenrolar diante de nossos olhos, e mal posso esperar para vivenciá-la com você. Vamos virar a página juntos e conhecer o tão esperado Messias. Ao abrirmos as páginas do Novo Testamento, o ar está carregado de antecipação. 400 anos de silêncio profético estão prestes a ser rompidos da maneira mais extraordinária. Nossa história começa não nas cortes dos reis, mas na humilde casa de um sacerdote idoso chamado Zacarias. Você consegue imaginar seu espanto quando o anjo Gabriel aparece, anunciando que ele e sua esposa Isabel terão um filho em sua velhice? Este filho, João, será o precursor, preparando o caminho para o Senhor. Mas a verdadeira maravilha se desenrola em Nazaré, onde uma jovem virgem chamada Maria recebe sua própria visita angelical. Saudações, você que é altamente favorecida. O Senhor está com você, declara Gabriel. Imagine a mistura de medo e admiração de Maria ao saber que conceberá pelo Espírito Santo e dará à luz o Filho de Deus. Sua resposta humilde, sou serva do Senhor, define o tom para o drama de redenção que se desenrola. O nascimento de Jesus é um estudo de contrastes. O Rei dos Reis nasce não em um palácio, mas em um humilde estábulo. Seu nascimento é anunciado não aos poderosos, mas a humildes pastores que cuidam de seus rebanhos. No entanto, sábios do Oriente, guiados por uma estrela, vêm prestar homenagem, reconhecendo a importância cósmica desta criança. À medida que Jesus cresce, temos vislumbres de sua natureza extraordinária. Aos 12 anos, ele surpreende os mestres no templo com sua compreensão. No entanto, ele volta para casa e é obediente a seus pais, crescendo em sabedoria e estatura e em favor com Deus e os homens. Com cerca de 30 anos de idade, Jesus começa seu ministério público. João Batista, cumprindo seu papel de precursor, batiza Jesus no Jordão. Quando Jesus emerge da água, os céus se abrem, o Espírito desce como uma pomba, e a voz do Pai troveja: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. É um poderoso momento trinitário, afirmando a identidade e a missão de Jesus. O ministério de Jesus é marcado por ensinamentos autoritativos, curas compassivas e sinais milagrosos. Ele chama 12 discípulos, homens comuns que serão transformados na fundação da igreja. Seu sermão da montanha expõe a ética do reino de Deus, desafiando a sabedoria convencional e chamando seus seguidores a um padrão mais elevado de justiça. Enquanto Jesus viaja pela Galileia, Samaria e Judeia, ele encontra pessoas de todas as esferas da vida. Uma mulher samaritana em um poço, um coletor de impostos chamado Zaqueu, um centurião romano, uma mulher pega em adultério. Cada encontro revela o amor ilimitado de Jesus e seu poder de transformar vidas. Suas parábolas, como o bom samaritano, o filho pródigo e a ovelha perdida, pintam quadros vívidos do amor de Deus e da natureza de seu reino. Seus milagres, transformar água em vinho, alimentar os 5.000, andar sobre as águas, ressuscitar Lázaro dos mortos, demonstram sua autoridade sobre a natureza, a doença e até mesmo a morte. Mas nem todos acolhem a mensagem de Jesus. Os líderes religiosos, sentindo-se ameaçados por sua popularidade e desafiados por seus ensinamentos, começam a conspirar contra ele. Jesus prediz sua própria morte e ressurreição, mas seus discípulos lutam para entender. Quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, as multidões o aclamam como Messias. Mas na sexta-feira, os gritos de Hosana se transformam em crucifica-o. No cenáculo, Jesus compartilha uma última refeição com seus discípulos, instituindo a ceia do Senhor como uma lembrança de seu sacrifício. Em Getsemani, Jesus enfrenta sua hora mais sômbria, orando em agonia. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Traído, preso e submetido a um julgamento de farsa, Jesus é condenado à morte. A crucificação é uma cena de sofrimento inimaginável. Mas mesmo em sua agonia, Jesus estende o perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando a escuridão cobre a terra, Jesus clama: está consumado, e expira. O véu do templo se rasga em dois, simbolizando o novo acesso a Deus possibilitado pelo sacrifício de Cristo. Mas a história não termina na cruz. No terceiro dia, mulheres que vinham ungir o corpo de Jesus encontram o túmulo vazio. Anjos proclamam a notícia incrível: ele não está aqui, ressuscitou. Nos 40 dias seguintes, o Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos e a centenas de outros, provando sua ressurreição e comissionando seus seguidores a espalhar as boas novas a todas as nações.
Finalmente, Jesus ascende ao céu, prometendo enviar o Espírito Santo e retornar um dia em glória. Os discípulos observam maravilhados enquanto seu Senhor é levado para as nuvens, deixando-os com uma missão que mudará o mundo e a promessa de sua presença eterna. Ao fecharmos este capítulo sobre a vida de Jesus, ficamos sem fôlego pela magnitude do que testemunhamos. Em Jesus vemos o cumprimento de séculos de profecia, a revelação perfeita do caráter de Deus e a expressão máxima do amor divino. Sua vida, morte e ressurreição formam a pedra angular de nossa fé, oferecendo esperança, redenção e reconciliação com Deus. Mas a história não acabou. O impacto da vida e do ministério de Jesus está prestes a se espalhar pelo mundo através de seus seguidores. Você está pronto para ver como a igreja primitiva toma forma, enfrentando perseguições, espalhando o evangelho e mudando o curso da história? A aventura continua, e sua presença nesta jornada a torna ainda mais significativa. Vamos entrar juntos no livro de Atos e testemunhar o crescimento explosivo da igreja primitiva. Ao virarmos a página para o livro de Atos, nos encontramos em Jerusalém, onde os discípulos de Jesus estão esperando como ele os instruiu. O ar está carregado de antecipação. Você pode sentir isso? A promessa do Pai está prestes a se cumprir de uma maneira que mudará o curso da história. De repente, no dia de Pentecostes, acontece. O Espírito Santo desce com um som como de um vento impetuoso e línguas de fogo pousam sobre cada um dos discípulos. Eles começam a falar em outras línguas, louvando a Deus e declarando suas maravilhas. As ruas de Jerusalém, cheias de peregrinos de todo o mundo conhecido, tornam-se o palco para o primeiro sermão cristão. Pedro, outrora um pescador, agora se levanta corajosamente diante da multidão. Lembra do Pedro que negou Jesus 3 vezes? Aquele Pedro se foi. Em seu lugar está um homem cheio do Espírito Santo, proclamando a ressurreição de Jesus com poder e convicção. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, ele declara. E assim, 3.000 almas são acrescentadas ao seu número. A igreja primitiva explode em crescimento. Sinais e maravilhas acompanham a pregação dos apóstolos. Os crentes compartilham tudo em comum, reunindo-se diariamente nos pátios do templo e partindo o pão em suas casas. É uma bela imagem de comunidade, não é? O amor e a unidade entre esses primeiros cristãos são tão palpáveis que atraem outros para sua comunhão. Mas esse crescimento rápido não passa despercebido. A oposição surge. Pedro e João são presos por pregarem sobre Jesus, mas até isso se torna uma oportunidade para proclamar o evangelho com ousadia diante do Sinédrio. A resposta deles às ameaças? Uma reunião de oração que abala o lugar onde estão reunidos. A igreja enfrenta desafios internos também. A questão do cuidado das viúvas leva à nomeação de 7 homens cheios do Espírito para servir, incluindo Estevão. O poderoso testemunho de Estevão leva ao seu martírio, mas até esse evento trágico serve para espalhar o Evangelho, enquanto os crentes são dispersos por toda a Judéia e Samaria. Entra em cena Saulo de Tarso, um zeloso perseguidor da igreja, mas Deus tem outros planos para ele. No caminho para Damasco, Saulo encontra o Cristo ressuscitado em uma luz ofuscante. Essa conversão dramática transforma Saulo em Paulo, que se tornará o maior missionário que a igreja já conheceu. Enquanto isso, a visão de Pedro de animais impuros descendo do céu abre a porta para que o evangelho alcance os gentios. A conversão de Cornélio e sua família marca um momento crucial na história da igreja. O evangelho é para todas as pessoas, independentemente de etnia ou origem. À medida que a perseguição se intensifica em Jerusalém, o foco se desloca para Antioquia, onde os crentes são chamados pela primeira vez de cristãos. É dessa igreja vibrante e multiétnica que Paulo e Barnabé são enviados na primeira viagem missionária. Você consegue imaginar a mistura de excitação e apreensão enquanto eles zarparam? As jornadas de Paulo o levam por todo o mundo mediterrâneo. De Chipre à Ásia Menor, da Grécia a Roma, ele planta igrejas, enfrenta a oposição e escreve cartas que formarão uma parte significativa do Novo Testamento. Sua mensagem de salvação pela graça mediante a fé em Cristo se espalha como fogo, transformando vidas e desafiando as normas religiosas e culturais da época. O crescimento da igreja não está isento de dores de crescimento. O Concílio de Jerusalém lida com a questão de como os crentes gentios devem se relacionar com a lei mosaica. Sua decisão, guiada pelo Espírito Santo, afirma a suficiência da fé em Cristo para a salvação.
À medida que nos aproximamos do final de Atos, encontramos Paulo em prisão domiciliar em Roma. Mas mesmo acorrentado, ele continua a pregar o reino de Deus com toda a ousadia. O livro termina com Paulo ainda em Roma, o evangelho continuando a se espalhar sem impedimentos. Mas a história da igreja primitiva não termina com Atos. Através das cartas de Paulo, temos vislumbres das alegrias e lutas dessas comunidades de fé incipientes. Vemos ele abordando questões doutrinárias na Galácia, enfrentando divisões em Corinto, encorajando a perseverança em Tessalônica e pintando um quadro glorioso da supremacia de Cristo aos Colossenses. Outros apóstolos também contribuem com sua sabedoria. Tiago enfatiza a importância de viver nossa fé. Pedro encoraja os crentes que enfrentam perseguição. João, o discípulo amado, escreve sobre o amor de Deus e a certeza que temos em Cristo. Ao fecharmos este capítulo sobre a igreja primitiva, ficamos maravilhados com o poder transformador do Evangelho. De um pequeno grupo de discípulos amedrontados a um movimento que virou o mundo de cabeça para baixo, a história da igreja primitiva nos lembra do que é possível quando pessoas comuns são preenchidas com o poder extraordinário do Espírito Santo. Os desafios que enfrentaram, perseguição, barreiras culturais, conflitos internos, não são diferentes dos que a igreja enfrenta hoje. No entanto, sua fé inabalável, seu testemunho corajoso e sua comunidade amorosa são uma inspiração e um desafio para nós. Ao refletirmos sobre este período explosivo da história da igreja, o que mais te impressiona? É a coragem dos apóstolos, a rápida disseminação do Evangelho, o poder transformador do Espírito Santo, ou talvez a maneira como Deus usou pessoas comuns e falhas para realizar seus propósitos extraordinários. Nossa jornada pela Bíblia está chegando ao fim, mas a história da obra redentora de Deus continua. Os capítulos finais nos aguardam, um vislumbre do futuro e o triunfo final de Cristo. Você está pronto para virar a página para Apocalipse e ver como essa grande narrativa se conclui? Vamos entrar juntos no ato final, antecipando o glorioso retorno do nosso Rei. Ao abrirmos as páginas finais de nossa jornada bíblica, nos encontramos transportados para a ilha de Patmos. Aqui o apóstolo João, já idoso e exilado por sua fé, recebe uma série de visões extraordinárias que formarão o livro de Apocalipse. Você consegue imaginar João, talvez desgastado por anos de ministério e perseguição, agora face a face com Cristo glorificado? As visões que João recebe são ao mesmo tempo inspiradoras e perplexas. Elas levantam o véu sobre realidades espirituais e eventos futuros, oferecendo tanto advertência quanto esperança à igreja. Vamos entrar juntos nesse cenário apocalíptico, lembrando que por trás de sua imagem, às vezes aterrorizante, está uma mensagem de esperança e vitória final. Começamos com cartas a 7 igrejas na Ásia Menor. Essas mensagens, cada uma adaptada à situação específica de cada igreja, oferecem encorajamento, repreensão e promessas àqueles que vencem. Elas nos lembram que Cristo está intimamente ciente das lutas e triunfos de sua igreja. Então, de repente, João é levado à sala do trono do céu. A cena é de uma majestade indescritível. Um trono cercado por um arco-íris, estranhas criaturas viventes, anciãos se lançando suas coroas e um mar de vidro como cristal. No centro de tudo está o Cordeiro que foi morto, o único digno de abrir o rolo dos propósitos de Deus para a história. À medida que os selos do rolo são quebrados, testemunhamos uma série de julgamentos desencadeados sobre a terra. Conquista, guerra, fome e morte cavalgam a cavalo. A imagem torna-se cada vez mais catastrófica. Estrelas caindo, montanhas se movendo, o sol se tornando negro. É um lembrete sóbrio das consequências da rebelião da humanidade contra Deus. Mas mesmo no julgamento, vemos a misericórdia de Deus. Os 144.000 selados de Israel e a multidão inumerável de todas as nações nos lembram que Deus preserva seu povo através da tribulação. As 2 testemunhas, embora mortas, são ressuscitadas e levadas ao céu, um poderoso símbolo da vitória final da igreja. O conflito se intensifica à medida que somos apresentados a personagem-chave no drama cósmico: a mulher vestida de sol, o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Essas figuras simbólicas representam a luta contínua entre o reino de Deus e as forças do mal. No entanto, em meio a essa turbulência, vislumbramos esperança e vitória. O Cordeiro está triunfante no Monte Sião. Anjos proclamam o Evangelho eterno. Os exércitos do céu, liderados pelo cavaleiro em um cavalo branco cujo nome é fiel e verdadeiro, derrotam a besta e seus aliados.
Finalmente vemos a culminação de todas as coisas, o julgamento final, a derrota da morte do Hades e a revelação da Nova Jerusalém. A descrição de João dessa cidade celestial é de tirar o fôlego. Ruas de ouro, portas de pérola, o rio da vida fluindo do trono de Deus. Mas talvez o aspecto mais belo dessa nova criação seja capturado nestas palavras. A morada de Deus está agora entre os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao fecharmos o livro de Apocalipse, ficamos com uma promessa poderosa e um convite urgente. Sim, venho em breve, declara Jesus. E João responde com o clamor do coração de todo crente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse traz nossa jornada pela Bíblia a um fim, mas é realmente apenas o começo. Ele nos lembra que fazemos parte de uma história muito maior do que nós mesmos, um drama cósmico de redenção que se estende da criação à nova criação. Ao refletirmos sobre essa grande narrativa que percorremos juntos, do Jardim do Éden à Nova Jerusalém, o que mais se destaca para você? É a fidelidade de Deus apesar das falhas humanas? O fio da redenção tecido através da história? A esperança de restauração final? Nossa exploração da história bíblica nos levou por altos e baixos, por triunfos e tragédias, pelas profundezas do pecado humano e pelos picos do amor divino. Vimos como cada parte das Escrituras contribui para o todo, como promessas feitas em Gênesis encontram seu cumprimento em Apocalipse, como o plano de salvação de Deus se desenrola ao longo dos tempos. Mas isso não é apenas história antiga ou profecia futura. É uma história viva da qual somos convidados a fazer parte. O mesmo Deus que falou o universo à existência, que chamou Abraão, que conduziu Israel para fora do Egito, que enviou seu filho para morrer pelos nossos pecados, que capacitou a igreja primitiva, esse mesmo Deus está agindo em nosso mundo e em nossas vidas hoje. Ao fecharmos nossas Bíblias, não vamos esquecer que estamos vivendo no meio dessa história contínua. A igreja, que somos nós, ainda tem a missão de fazer discípulos de todas as nações. Somos chamados a ser sal e luz em um mundo que desesperadamente precisa da esperança do Evangelho. Então, queridos companheiros de viagem nesta jornada bíblica, o que vocês farão com o que aprenderam? Como essa grande narrativa moldará sua vida, suas escolhas, seus relacionamentos? Vocês, como os heróis da fé que encontramos, darão um passo em confiança e obediência para desempenhar seu papel no plano em desenvolvimento de Deus. Lembrem-se, a história não acabou. Até que Cristo volte, temos o privilégio e a responsabilidade de viver essa narrativa, de ser as mãos e os pés de Deus em um mundo quebrado, de apontar outros para a esperança que temos em Jesus. Obrigado por se juntarem a mim nesta incrível jornada pela Bíblia. Foi uma honra explorar esses textos sagrados com vocês, maravilhar-nos juntos com a obra de Deus ao longo da história e antecipar o futuro glorioso que nos espera. Que a história que traçamos juntos continue a inspirar, desafiar e transformar vocês, e que vocês sigam com renovada paixão para viver sua parte na contínua história de redenção de Deus, até nos encontrarmos novamente. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Obrigado por se juntarem a mim nesta incrível jornada pela Bíblia. Ao chegarmos ao fim de nossa exploração, estou cheio de um senso de admiração pela grande narrativa que traçamos juntos, desde o amanhecer da criação até a promessa de um novo céu e uma nova terra. Testemunhamos os altos e baixos da história humana, vimos a fidelidade de Deus apesar de nossas falhas e vislumbramos seu plano redentor se desenrolando ao longo dos séculos. De Adão e Eva no jardim às visões de João em Patmos, encontramos uma história mais cativante, mais profunda e mais transformadora do que qualquer outra. Mas essa jornada não é apenas sobre acumular conhecimento, é sobre permitir que essa história viva molde nossas vidas, nossas perspectivas e nossas ações. Ao fecharmos nossas Bíblias, vamos tirar um momento para refletir sobre como essa grande narrativa pode nos impactar hoje. 1. Ela nos lembra do nosso lugar na história de Deus. Não somos apenas indivíduos aleatórios vivendo em isolamento, mas parte de um fio contínuo de fé que se estende de Abraão até o retorno de Cristo. Ela oferece esperança em meio ao caos.
Assim como Deus trabalhou através da confusão da história humana para realizar seus propósitos, Ele pode trabalhar através dos desafios e lutas de nossas vidas hoje. 3. Ela nos chama à ação. Como os heróis da fé que encontramos, somos convidados a desempenhar nosso papel na contínua obra redentora de Deus no mundo. 4. Ela aprofunda nossa compreensão do caráter de Deus. Através dos diversos livros e gêneros das Escrituras, vimos diferentes facetas da natureza de Deus, sua justiça, misericórdia, amor e fidelidade. 5. Ela nos aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, vimos como toda a Bíblia testifica de Cristo, sua vinda, sua obra e seu eventual retorno. Ao concluirmos, quero encorajá-los a continuar essa jornada. A Bíblia não é um livro para ser lido uma vez e deixado de lado, mas um documento vivo para ser engajado ao longo de nossas vidas. Cada leitura pode trazer novos insights, conforto e desafios. Lembrem-se, vocês agora fazem parte dessa história. Como vocês a viverão? Vocês, como Abraão, darão um passo em fé para o desconhecido. Vocês, como Davi, buscarão o coração de Deus tanto no triunfo quanto no fracasso. Vocês, como os discípulos, proclamarão corajosamente as boas novas de Jesus. Quero agradecer do fundo do meu coração por fazerem parte dessa jornada. Suas perguntas, seus insights e sua presença tornaram essa exploração mais rica e significativa. Ao seguirmos em frente, que carreguemos as verdades que descobrimos em nossos corações. Que sejamos transformados pela renovação de nossas mentes através da palavra de Deus. E que vivamos como pessoas de esperança, sabendo que o Deus que foi fiel ao longo da história ainda é fiel, e que o melhor capítulo da história ainda está por vir. Ao concluirmos esta incrível jornada pela Bíblia, quero tirar um momento para me conectar com vocês, nosso público querido. Sua presença e engajamento tornaram essa exploração verdadeiramente especial. Se vocês encontraram valor em nossa jornada juntos, se essas histórias tocaram seus corações ou despertaram sua curiosidade, convido calorosamente a se inscreverem em nosso canal. Ao se inscreverem, vocês não estão apenas clicando em um botão, estão se juntando a uma comunidade de buscadores, exploradores da fé e amantes da palavra de Deus. Sua inscrição garante que vocês não perderão nenhuma exploração futura, enquanto continuamos a mergulhar nas riquezas das Escrituras e sua aplicação em nossas vidas hoje. É um ato simples que significa o mundo para nós e nos ajuda a continuar criando conteúdo que mergulha fundo nos tesouros da palavra de Deus. Mas eu adoraria ouvir de vocês também. O que mais ressoou com vocês em nossa jornada? Talvez tenha sido uma história particular que tocou seus corações, um personagem bíblico com o qual vocês se identificaram, ou um conceito teológico que desafiou seu pensamento. Seus insights e reflexões são inestimáveis. Eles nos ajudam a entender o que mais importa para vocês. E olhando para o futuro, o que você gostaria de explorar a seguir? Existem livros específicos da Bíblia nos quais você gostaria que nos concentrássemos? Tópicos teológicos sobre os quais você tem curiosidade? Ou talvez você aprecie mais aplicações práticas dos princípios bíblicos na vida cotidiana? Sua opinião ajudará a moldar nosso conteúdo futuro, garantindo que estamos abordando as questões e tópicos que realmente importam para você. Então, por favor, reserve um momento para deixar seus pensamentos nos comentários. Compartilhe o que te impactou, o que você ainda está refletindo e sobre o que está ansioso para aprender mais. Sua voz é importante nesta comunidade. Lembre-se, esta jornada através das Escrituras não é apenas sobre acumular conhecimento, é sobre permitir que a palavra de Deus transforme nossas vidas. Ao se envolver com o conteúdo, se inscrever e compartilhar seus pensamentos, você está participando ativamente deste processo transformador. Obrigado por fazer parte desta aventura. Vamos continuar explorando as profundezas da palavra de Deus juntos. Inscreva-se, comente e vamos embarcar no próximo capítulo de nossa jornada bíblica. O melhor ainda está por vir. Até nos encontrarmos novamente, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Continue lendo, continue buscando, continue crescendo na fé. A aventura continua, e mal posso esperar para ver como Deus escreverá os próximos capítulos da sua história. Amém, e que Deus abençoe a todos vocês.